Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 1º de março de 2012. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 8ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e gostaria de convidar o vereador Roberto Vermelinge para fazer o uso da palavra. Alô, boa tarde. O vereador dispõe de 6 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Bom, queria hoje, nesse momento de hora livre, iniciar cumprimentando os cariocas aí pelo aniversário de 447 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro, aniversário hoje, né? E a cidade do Rio de Janeiro é muito especial, né? Não só por ser a capital do nosso estado, mas é muito especial para todos nós pela representação que tem do nosso estado, né? Que faz brilhantemente com toda os turistas internacionais. E, enfim, a cara do Brasil é a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer esse cumprimento. Queria também aqui, pena o vereador professor Pierre não está na sessão ainda, não chegou, mas o professor Pierre, na sessão passada, ele falava sobre a obra do Rio Cônego, né, e falou de uma placa que estava lá sobre a canalização do Rio Cônego. E eu pedi uma parte para dizer que aquela obra já tinha sido concluída e foi concluída no governo Saudade Braga. E eu queria trazer hoje essa informação para ele, justamente para informar a população de Nova Friburgo também e os vereadores. Aquela canalização do Rio Cônego, né, ali que teria que ter sido feita, aquela barragem, aquelas coisas todas, não foi feito como propagado, né, e já foi concluído. Há mais de 3 anos está concluído. A placa que o vereador se referia naquele momento é uma placa do muro de contenção, vereador Cláudio Damião, ali da APAI, né, da FAP, desculpa. A FAP ali é para conter a FAP, para que ela não desmorone, porque a encosta atrás dela está ruindo, né? Então a prefeitura fez uma licitação, que está R$1.200.000, para fazer aquele muro. Esse recurso é um recurso do Ministério das Cidades, PAC 2, mas ainda não começou a obra porque o governo federal ainda não aportou o recurso para a prefeitura, teve problemas aí com relação à transferência do recurso do governo federal para o município, mas já está licitado, aguardando o aporte do recurso para a prefeitura, para que então possa se iniciar a obra ali, que é uma obra de contenção da FAP. A gente tem que colocar isso bem claro, porque com relação aos muros de contenção da margem do Rio Cônego, né, e daquela represa lá, essas obras já estão concluídas e realmente a gente tem que levantar, né, se aquilo realmente era o projeto como um todo, se os recursos que vieram foram aplicados e se aquela obra era realmente só aqueles pedaços de muro, né, e, enfim, aquilo que foi executado lá, que, para mim, não é o que representa a imagem do que se fez de propaganda. Fazia-se uma propaganda de construir ali uma represa, uma contenção para a água que desceria do Cônego, do Cascatinha, vereador Vanua. E a gente não vê essa obra lá, a gente vê um pedaço de muro, como bem denunciou aqui o professor Pierre, vereador professor Pierre, mas a gente tem que botar isso bem claro. Aquela obra executada no governo Saudade Braga e o que tem lá foi realizado naquele período. Então, é só para contextualizar essa questão, porque senão a gente joga para a comunidade e a gente tem que cobrar de quem realmente tem responsabilidade sobre aquele assunto. Pois não, vereador? Eu, acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência, eu observei, quando eu estava fazendo aquela obra, eu estranhei que por 2 vezes eu estive lá e não consegui autorização, você vê, eu como vereador na época, para ter noção daquela obra, do que estava sendo feito. E eu fui depois de pronto, estive lá pessoalmente, eu achei estranho, da mesma forma que o professor Pierre colocou,
daquilo ali que foi feito, o volume de dinheiro que estava na placa e o que tinha sido feito. Não teve comporta nenhuma, né? E sim uma barragem no centro do Rio, e ficou por isso mesmo. E eu estranhei na época a dificuldade, da época eu, vereador, de poder ir lá e conhecer a obra. Não tive nenhum engenheiro, ninguém pôde me dar a atenção necessária para, naquele momento da obra, para me passar informações da obra. É verdade, vereador. É isso que a gente tem com relação àquela obra. Com relação, eu queria também aqui colocar que há uma questão que a gente precisa, essa Casa Legislativa, a gente precisa movimentar o Executivo com relação à obra das casas que está sendo feito lá na proximidade da Lagoa Seca, no Maria Tereza, né? A empresa que está lá iniciando a construção das casas fechou uma subida que é a subida da Fazenda da Laje, né? Tem uma subida ali, uma estrada, que era utilizada pelos moradores, pelos produtores daquela região, e que então a empresa que está lá iniciando as obras fez interrompeu essa estrada. Então nós vamos buscar o secretário de obras, vamos buscar os empreiteiros que estão lá naquela área, para que eles abram o acesso da comunidade, para que a comunidade possa passar por ali, porque eles estão hoje tendo que passar pela floresta, dando uma volta grande, quando tem ali aquele caminho que atende ali os estudantes, né, os moradores enfim, que não tem carro, que não tem ônibus para chegar à sua comunidade, ou que não se utilizam de ônibus para ir lá para a Fazenda da Laje, precisam daquele caminho. Então, a gente recebeu essa denúncia e a gente vai estar encaminhando para o Executivo para que a gente possa, o secretário de Obras, intervir nessa questão. Me concede uma pequena parte, apesar do seu tempo? Pois não, vereador. Eu quero, presidente, passar 2 minutos do meu tempo para o vereador Roberto, e queria dizer que realmente Vossa Excelência tem toda a razão. A estrada foi interditada sem dar nenhuma satisfação aos moradores, e aquela estrada ali chama-se Estrada Velha dos Afonso, que quando não existia a estrada Fazenda da Laje por cima, o tráfego era todo por ali. E foi fechada essa pista e não deram satisfação. Então está trazendo um transtorno enorme àquela comunidade. Parabéns por trazer essa discussão aqui à população de Nova Friburgo. Obrigado, vereador Manel. E a gente tem que buscar. Eu acho que as empresas vêm, a empresa do Rio, né, ela vem, se instala e não tem conhecimento da importância da estrada e fecha o caminho. Então, nós vamos buscar para dar uma solução, para que ela arranje uma alternativa para que as pessoas possam continuar tendo acesso às suas casas da melhor maneira possível. Nós falamos aqui sobre a questão do Comperj, né? As coisas no Comperj estão caminhando, né? E o município de Nova Friburgo está já se credenciando participar do Comperj, já com o município fazendo parte lá do Conleste, né? E o SEBRAE vem fazendo um trabalho interessante, né, junto aos empresários de Nova Friburgo, para que eles possam estar fazendo venda dos seus produtos para o Comperj. E aí tem um trabalho muito interessante da doutora Fernanda Gripe e da Márcia Moreira Reis, em que eles conseguiram, junto do Comperj, para que os nossos produtores rurais possam vender os seus produtos para as empresas que estão instaladas no Comperj. Então, já estão selecionando, cadastrando produtores rurais para que possam estar vendendo lá para as empresas que estão no Comperj, com seus restaurantes, esses produtos para serem utilizados. Já é uma ação importante, mas existem outras ações com o Comperj que estão sendo trabalhadas também pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, no sentido de criar mais condições de empresários de Nova Friburgo poderem estar apresentando seus produtos para serem utilizados, gerando renda para Nova Friburgo e emprego também. 1 minuto. Senhor presidente, queria informar também que estive com o Nelson Teixeira, do programa Rio Rural, né, e está sendo implementado mais uma parte do programa. Mais de 100 milhões de reais estão sendo disponibilizados para o interior do estado do Rio de Janeiro, e Nova Friburgo deve ser contemplado com o Rio Rural também para as outras microbacias que não tinham sido contempladas no programa passado. Então, é uma novidade interessante, é investimento, recursos que chegam para o nosso município também. Quero, para concluir, senhor presidente, destacar aqui
o aniversário de 41 anos da Stam, né? Uma fábrica que começou aqui pequenininha, fundo de quintal, né? Com o seu Francisco Faria, com o seu René Peguetá, né? E que hoje tem mais de 1.000 funcionários, né? Que vem contribuindo enormemente para a economia de Nova Friburgo e para o desenvolvimento social, né? A gente tem sendo feita a escola Francisco Faria, lá perto da Stam. A gente tem recursos da Stam, né, sendo aplicados aí em toda a ordem, desde o carnaval, que é uma boa parte das escolas de samba recebem subsídio da Stam, para atividades esportivas, culturais no nosso município. Enfim, é uma empresa cidadã, é uma empresa que tem honrado o seu compromisso, o seu comprometimento, e tem demonstrado o seu comprometimento com a comunidade de Nova Friburgo. Cresceu em Nova Friburgo e para a gente é uma alegria muito grande tê-la em Nova Friburgo, e a gente espera que ela possa ainda crescer ainda muito mais, né, e parabenizar a sua direção, não só pelos 41 anos de existência da fábrica, mas também pelo belo trabalho, pelo comprometimento que ela tem com Nova Friburgo, pelo seu desenvolvimento social e econômico. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Próximo vereador, vereador Marcelo Verli, também dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Quero mais uma vez pedir licença a Vossa Excelência para poder, daqui mesmo do meu espaço, nessa casa, poder fazer uso da palavra em função da recuperação da cirurgia que fiz. E gostaria de abordar um assunto que hoje foi capa do jornal Voz da Serra. E na coluna Bastidores da Política, estava escrito que LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, impede prefeitura de pagar piso nacional aos professores. Mesmo ainda não tendo recebido as informações solicitadas ao prefeito em exercício, à liderança de governo, o que chega no jornal sinaliza que o município não teria condições de pagar o novo piso nacional, que é de R$ 1.451, que é um aumento de 22,22% em relação ao ano anterior. Quero dizer nesse momento, senhor presidente, senhores vereadores, que, na verdade, se não há possibilidade de pagar o piso nacional, que se refere a 40 horas semanais, e no caso de Nova Friburgo, em geral, os profissionais de educação do magistério têm uma carga horária em torno de 20, 22 horas semanais, que, pelo menos, na pior das hipóteses, que se institua o piso de R$ 1.000. Que esse eu tenho absoluta convicção da possibilidade orçamentária e financeira de sua implementação. Parece que se faz um jogo de palavras. O piso nacional é de 1.451 para 40 horas semanais. Seria extremamente desejável que nós tivéssemos um piso de pelo menos 1.500 para os professores que hoje atuam 22, 23 horas semanais. Sabemos que isso seria talvez fora da realidade. Mas, no mínimo, o piso de R$ 1.000 urge para que nós consigamos dar pelo menos algum tipo de sinalização para o nosso magistério de que realmente a educação é valorizada no município. E quando falo isso, não falo como muitas vezes se fala, para se jogar para a plateia, para se fazer jogo de cena. Falo por ser conhecedor dos números. E aí há uma contradição. Consta aqui que o município vai extrapolar o teto de 54% de gastos com o pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, quando o risco de ultrapassar o limite existe, o município não pode fazer nomeações. Isso consta da legislação. E nós temos visto várias publicações de nomeações acontecendo ao longo dos últimos dias. Quem acompanha o jornal A Voz da Serra sabe do que eu estou falando. Possivelmente, imagino, acredito, espero, que sejam profissionais necessários ao exercício, à prestação de serviços por parte da municipalidade. Já vou conceder, vereador. Mas, se não há possibilidade de conceder um salário digno aos profissionais do magistério,
e se usa o argumento da lei de responsabilidade fiscal, se deve ter um mínimo de lógica ao não se fazer nomeações. Quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que se há alguma dificuldade para que se implemente esse novo piso de R$1.000, eu não falo nem do piso de 1.400 e pouco, porque se refere realmente a 40 horas semanais. Se há algum tipo de dificuldade, a solução já está nessa casa. E qual é a solução? A aprovação do projeto de lei que institui o regime estatutário para o servidor público municipal. Não é OS, não é terceirização, não são ações que não se sabe exatamente quais objetivos, até porque elas não vão garantir aquilo que se propõe, aquilo que se fala. Aliás, a questão da OS, quero até fazer um compromisso aqui. Se no projeto da organização social, que ora se fala tanto pelas esquinas de Nova Friburgo, estiver definido o salário do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro, aquele salário que se promete na OS, pode ser até que eu reveja a minha opinião, a minha posição de votar contrariamente. Fora isso, nós não podemos ingressar num novo emaranhado e gerar uma série de problemas. O projeto de migração do regime seletista para estatutário se encontra nessa casa, soube que já recebeu algumas dezenas de emendas, e ele vai abrir orçamento, ele vai reduzir encargos trabalhistas, ele vai garantir maior segurança para o servidor, ele vai eliminar a politicagem que se faz com o funcionalismo público em Nova Friburgo ao longo de muitos anos, e ele pode ser uma garantia de melhoria e realmente de valorização do servidor. Então, essa matéria, eu aguardo, não quero ser mais enfático ainda, porque eu aguardo as informações. Hoje eu recebi uma ligação na parte da tarde do secretário de Fazenda, o Rafael Garcia, que me informou que até a próxima terça-feira as informações estarão chegando a essa casa. Mas eu não poderia deixar de abordar esse assunto. Uma outra preocupação, senhor presidente, senhores vereadores, são as ligações, e-mails, SMS, Facebook, Twitter, nas redes sociais, circulando, dando conta dos problemas relativos à merenda em várias unidades educacionais, escolas e creches do município. Nós deixamos um estoque, quando saí da secretaria no final do ano passado. Esse estoque era para durar de 15 a 20 dias, que era o prazo que se esperava necessário para se fazer a licitação. Hoje foram publicados os editais, exatamente hoje, no dia 1º de março, pregão 011, pregão 012, pregão 014, pregão 015. Não se priorizou a educação no ordenamento dos pregões, porque no momento em que você tem o início do ano letivo previsto, você precisa priorizar as licitações relacionadas à educação para que não falte merenda na escola, para que não falte merenda na creche. Foi publicado hoje, de hoje, e a data das licitações, dia 14 de março. O que vai acontecer ao longo dessas próximas 2 semanas? Não sei se a merenda que se deixou em estoque ela vai durar até lá. Há uma preocupação em relação a isso. Espero que, a partir daí, haja uma regularização. Há uma preocupação muito grande da população friburguense em relação a essa questão. E gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, finalizar a minha participação na hora livre falando a respeito de um relatório que recebi... Me permite uma parte? Daqui a pouquinho, vereador. Um relatório que eu recebi do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, cujo relator, Júlio Rabelo, através do processo TCE número 210.050-8/2011, votou pela regularidade, com ressalvas das presentes contas e determinações, na forma proposta e tendo linguajar técnico. Objetivamente falando, o almoxarifado da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, ao longo do ano de 2010, teve as suas contas aprovadas. E interessante que as ressalvas que foram apresentadas, eu que faço questão de citar aqui, porque eventualmente alguém pode querer sobrevalorizar as ressalvas, porque a gente conhece como é o sistema político, né, vereador Vanor Pacheco, que a Secretaria Municipal de Educação adote as medidas no sentido de viabilizar o acesso à internet. Já está montado o processo desde o ano passado, processo
810/2011, que a administração da Secretaria Municipal de Educação adote medidas apropriadas para o reparo no sistema de alarmes e câmeras do almoxarifado visando a segurança do setor. Já havia uma orientação ao setor de infraestrutura da Secretaria, mais especificamente a parte elétrica, com a visão de exatamente fazer o conserto das câmeras e também dos alarmes que lá estão instalados. E a última recomendação, que a administração da Secretaria providencie de imediato a recarga dos extintores de incêndio no setor. E o processo 16.071/2011 também foi estruturado ainda na minha gestão, exatamente com o objetivo de suprir essa carência. Antes de que viesse o relatório do TCE, antes que viessem as recomendações, nós já tínhamos nos antecipado e apresentado as soluções. E também tenho falado que ninguém faz nada sozinho. Isso é fruto de um trabalho em equipe. Quero registrar e parabenizar ao servidor Carlos Veiga, que foi o profissional que assinou a prestação de contas, e também não poderia deixar de citar a professora Ledir Porto, que foi secretária durante pelo menos 10 meses, 9 a 10 meses na secretaria no ano de 2010, e ao longo dos 45 dias que eu estive naquele ano à frente da secretaria, nós demos continuidade aos trabalhos e viabilizamos, então, a finalização com êxito dessa prestação de contas. Ou seja, trabalho sério, eficiente, profissional, em equipe, voltado realmente ao interesse público, voltado realmente a atender da melhor forma possível Conclua, por favor. as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela parte. Próximo vereador, vereador Marquinhos, dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, a pior atitude do ser humano é ser omisso, frouxo e canalha. E pior é quando o canalha ele age com frouxidão, com o objetivo de não ajudar a pessoas que têm valores, qualidades melhores do que ele. Isso aconteceu e todos os meus pares aqui são provas vivas, desde quando assumiu o mandato, aliás, antes de assumir o mandato, quando o presidente da República era o Luiz Inácio Lula da Silva, e estive em Brasília, no Palácio do Planalto, onde fui recebido, vereador Marcelo Verli, pelo Alan Silva, que era assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento, ele me levou na sala ao lado do gabinete presidencial e me mostrou que o Lazareto tinha verba liberada para reconstrução de casas, construção de casas, contenção de encostas, pavimentação, captação de águas pluviais. E pasme Vossa Excelência, Cláudio Damião, desde o início do mandato eu sempre bati nessa tecla. Isso porque peguei lá em Brasília cópias destas documentações que comprovavam a liberação desta verba para o Lazareto, entreguei na mão do então secretário-geral da Prefeitura, senhor Braulio Rezende, que se comprometeu em agir em função daquele povo e daquela gente. O tempo passou, vereador Roberto Vermelins, que conhece bem, porque trabalhou no Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, conhece a realidade do Lazareto. E, infelizmente, nenhuma atitude foi tomada, isso porque quem levou essa documentação para a mão do senhor Braulio foi o vereador Marcos Medeiros, e ele achou que ele ia beneficiar, de alguma maneira, politicamente, esse tipo de atitude. Faço política, vereador Reinaldo Rodrigues, não pelo objetivo de ter o voto. Óbvio, se eu tiver o voto, eu agradeço. Mas todas as minhas atitudes, elas são calcadas com o objetivo de ajudar o bem comum, de ajudar a comunidade, de ajudar o cidadão e a cidadã, indiferente se a pessoa vai votar em mim ou não. O voto, para mim, é consequência do trabalho que eu desempenhar. E se a pessoa reconhece que, votando em mim, eu serei e sou um representante à altura dos seus anseios, óbvio, eu fico grato. E o tempo passa. Vereador Manuel Martins, pedimos ao senador Marcelo Crivella, o vereador Isaac Demani, esteve lá em Brasília, no gabinete do senador, a viabilização de R$ 4.300.000
para que a gente possa destinar, mais uma vez, verba para construção de muros, desassoreamento de rio, reconstrução de casas, construção de casas, ou seja, obras de infraestrutura para o município de Nova Friburgo. Vereador, me permite uma parte, vereador? O que acontece? Já vou conceder. O que acontece? O tempo passa, infelizmente, eu fui recebido 4 vezes na prefeitura. Aliás, fui 4 vezes no gabinete do prefeito interino. A primeira vez foi a vez que ele assumiu. A segunda foi quando eu fui com o senador Crivella. A terceira vez eu fui barrado com o vereador Marcelo Verli e hoje, vereador presidente Luciano Faria. Infelizmente, se repetiu. Eu fui no gabinete, Vossa Excelência aprova, depois de meia hora, Vossa Excelência ligou para mim para que eu fosse lá, mas eu não retornei. Fui barrado de novo no gabinete. Então, o que acontece? O mês de dezembro passou, que era o prazo para se apresentar documentos para poder se validar essa emenda. E não foi feito assim. Solicitei ao senador e... Vereador, foi feito, vereador. Eu queria pedir uma parte, só para trazer essa informação. Foi feita, apresentou o projeto, a emenda é para 2012, ela não foi ainda, porque o orçamento da União, depois se apresenta a proposta, que é para contenção de encosta, dragagem, enfim, esse recurso urbano, né, foi apresentado, só que ainda está em fase ainda de análise. Foi apresentado que tipo de documento? Você faz pelo Sincov, que é o sistema de cadastro. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, eu tive na Marquês de Sapucaí, onde entrevistei vários artistas, vários intelectuais em nível de Brasil e de mundo. Todos eles têm o mesmo discurso. É uma pena que Nova Friburgo nada foi feito. A população vê a cidade parada, não vê as obras que tanto necessita. Mas, vereador... E eu leio pelo jornal que o próprio executivo diz que falta verba, que a verba ainda não veio, que o governo do Estado ainda não liberou. Mas a informação que eu tenho é a seguinte, que ainda não foi apresentado nenhum tipo de projeto para captar essa verba. Eu já vi essa história lá atrás. Não, vereador, nesse aspecto... Vossa Excelência, trazendo a reflexão, também não viu lá atrás a verba do Lazareto, que não foi utilizada? Para mim, o Ministério Público, sabe o que tinha que fazer? Tinha que acionar o Heródoto e acionar o senhor Braulio pelas pessoas que morreram, que foram culpas dele, porque eles não pegaram o dinheiro para viabilizar aquela obra. Vereador, deixa eu tentar esclarecer 2 coisas. O Lazareto são 2 coisas. O Lazareto tem um programa que é o Instituto de Terra do Estado, projeto que eu desenvolvi com eles lá, conseguimos com o Ministério da Cidade recurso para fazer ações pontuais, que eram no início para fazer recuperação de casa. O que acontece? Aí foram feitas? Não, veio a enchente de 2007. 2007, a Caixa Econômica exigiu modificações. E aí tem modificações. Essa semana mesmo, eu tive com a técnica do Interja, Silvia Spray, né? E a Silvia Spray me colocou o seguinte, que eles agora vão comprar um terreno... Agora, depois que caiu tudo, morreu gente lá... Não, mas Marcos Medeiros, em função... Você está na política há muitos anos, sabe como é que é isso. Você começou, por exemplo, a luta pela universidade. Quando a universidade chega até pela mão de outro. Porque o que acontece? O processo é longo. Né? Se fosse e as pessoas acham... Enquanto isso, o povo morre. Na verdade, mas é a burocracia do Estado. Né? A gente gostaria que fosse diferente, tenho certeza que Vossa Excelência, quando apresenta o projeto de lei, gostaria que ele fosse votado na semana seguinte nessa casa. Né? Mas existe todo um trâmite e as coisas acontecem dentro de um prazo. Então, o Instituto de Terra teve uma séria Caixa Econômica, tem uma burocracia enorme e vai modificando. Né? Hoje estão na situação de construir casas, o Estado entrou com mais um recurso, 2,5 milhões que tem liberado, só que eles estão comprando terreno. Tinham acertado a compra de um terreno lá perto da entrada da fazenda aqui na Estrada Velha do Amparo. Só que parece que agora, na ultimação do negócio da compra do terreno, parece que deu um problema com o terreno e não tem a metragem suficiente para fazer as casas. Então, eles estão procurando outra área. O chefe de gabinete vai vir a semana que vem aqui, vereador. E aí eu poderia até lhe convidar para que esteja com ele, para ter essas informações mais precisamente. Essa informação. Com relação à emenda do senador Crivella, ela é para o ano de 2012. Então, foi apresentado no Sincov o que vai ser o objeto, né? E aí o Sincov tem que ser aprovado lá
pelo Ministério responsável das cidades. Então, aí que a gente vai poder apresentar as obras efetivamente. Mas está caminhando. Eu tinha essa preocupação, o senhor falou na sessão passada da perda dos 4 milhões, e eu fui especificamente lá falar com a Valesca e com o Gustavo Sarruf, que são os secretários da área, e eu falei, não, está cadastrado, só não está ainda liberado, mas nós estamos em contato com a assessoria do senador para que esse dinheiro possa chegar e a gente possa, ainda na segunda fase, apresentar os projetos executivos, né, para depois ser aprovado ainda, que tem um trâmite enorme até chegar o dinheiro. Resultado final. Resultado final, o dinheiro está garantido, né, não está perdido. A nossa fala foi dividida em duas partes. A primeira parte com relação ao Lazareto. Resultado Lazareto, final. O dinheiro está no governo federal, né, aguardando a compra do terreno. Mas o dinheiro que a gente está falando é o mesmo? Eu não sei, vereador. Lá no computador, em Brasília, dá quase 2 milhões, já estava em fase de inauguração. Não, então eu vi. Não, esse dinheiro. Esse é o governo do Estado, ITERRAS. Não, esse que eu estou falando é do Palácio do Planalto. Eu vi no computador ao lado da sala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na sala do Alan Silva, que estava dinheiro liberado, obra em fase de finalização, preparativos para inauguração. Isso eu desconheço. Esse era o comentário. Eu conheço essa obra e conheço para o Lazareto um muro de contenção que é na Avenida dos Ferroviários. Né? Conclua, que é do PAC 2. Vereador, eu pediria até algum vereador que pudesse ceder um tempo ao vereador Marcos Medeiro, porque eu... Não, está tranquilo. Tá vereador, tranquilo. quero pedir desculpa de ter tomado seu tempo. Tem mais coisa para falar aqui, mas eu falo na próxima. Se algum vereador o importante, para finalizar, é o seguinte, que a minha, a sua, a nossa Nova Friburgo possa mudar o seu visual em nível de Brasil e de mundo através de ações contundentes e eficazes para melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Chega de omissão. Próximo vereador. Vereador Edson Flávio também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, trago nessa noite, senhores telespectadores, aqueles que nos acompanham no auditório também, no plenário, na internet, na Rádio Nova Friburgo AM. Muitos assuntos fazem parte do cotidiano do nosso município. Eu hoje poderia falar com Vossas Excelências acerca das OSs, mas eu não vou falar acerca das OS, mas eu quero solicitar que o Conselho Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Cultura, possam estar atentos ao projeto de lei das OS que está vindo para esta casa com o pano de fundo ou o pano de frente dizendo que é para a questão da saúde. E, na verdade, no texto que tive acesso, que está no Conselho, fala que o Executivo poderá baixar decreto e estender a outras áreas. Esse é um vereador, só para esclarecer, não há nenhuma proposta de OS nessas 3 áreas. Isso eu lhe garanto, não há nem discussão. Aquela proposta que está lá é uma cópia da legislação federal que foi encaminhada, isso é uma cópia da legislação federal, vocês podem ver ipsiliter, né, que foi encaminhada para um estudo do Conselho, mas a proposta, tanto é que é pelo secretário de Saúde, não é da Prefeitura, do Executivo. Vê se tem a assinatura do prefeito encaminhando, é do secretário de Saúde. Bom, tudo bem. Né? Então, só com relação à Secretaria de Saúde, não tem nada de eu acho que se não é da prefeitura. Também não é para a saúde inteira. Tá, se não é da Prefeitura e é do secretário de Saúde, alguma coisa está errada, porque o Secretaria de Saúde é subordinada à Prefeitura. Se ela é subordinada à Prefeitura, qualquer ato que qualquer secretaria faça, o prefeito tem que ter conhecimento, porque se ele não tem conhecimento, está faltando gerenciamento, e aí é necessário retomar essa discussão. Quero avançar, senhor presidente. Vereador, só para esclarecer, presidente, por favor. Isso é só para uma informação do Conselho. Tá, o texto está aqui, ó. Estado do Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo, gabinete do prefeito. Anteprojeto de lei municipal. Vê se tem a assinatura do prefeito. Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais no âmbito da saúde, incluindo áreas de assistência social, ensino, pesquisa científica, esporte, turismo, mediante contrato de gestão e da outras previdências. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso das suas atribuições legais, faz saber, pontinho, 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 porque não chegou na casa ainda.
E, no final, é claro, é uma minuta de projeto, mas é o projeto que está na mão do Conselho Municipal. Eu não acredito que a Prefeitura vai colocar na mão do Conselho Municipal de Saúde um projeto que não tenha um entendimento ainda com o Executivo ou com a Secretaria de Planejamento. Porque, se estiver acontecendo isso, é preciso corrigir esse erro. Vereador, esse é um estudo do secretário municipal de saúde. Se é um estudo do secretário, infelizmente, o prefeito não está sabendo que o secretário está fazendo estudo. Então, ele tem que cobrar. Não, o prefeito sabe que o secretário está fazendo estudo. Senhor presidente, o secretário tem toda a liberdade de fazer o estudo e conversar com você. Tem como conversar Agora, com o conselho. projeto de lei, vereador, projeto de lei vai vir assinado pelo prefeito. O que está acontecendo nas pastas do município. Ele Senhor presidente, sabe. eu vou mudar de assunto, porque a OS não chegou aqui ainda. Eu estou colocando o assunto, nem dei o meu posicionamento se é contra ou a favor. Eu estou trazendo o assunto porque o assunto é grave. E tem mais, diz que atenderá determinadas áreas da saúde. Determinadas áreas, ou seja, determinadas áreas terão um salário diferenciado, determinadas áreas terão uma ação e outras áreas não. E já está gerando uma grande polêmica dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Porque alguns setores da saúde... Com vereadores incitando até a greve de enfermeiros, que é um negócio complicado. Então, eu estou trazendo o assunto no sentido de contribuir com a discussão. E como contribuir com a discussão? Chamando aqueles que estão envolvidos no projeto a participar da discussão, que são os conselhos municipais. Porque depois nenhum conselheiro de nenhum conselho vai poder dizer que essa casa foi omissa, muito menos o vereador Edson Flávio. Nenhum conselheiro municipal, volto a frisar, nenhum conselheiro de nenhum dos conselhos envolvidos poderá falar que o assunto não foi trazido para casa e que o vereador Edson Flávio foi omisso ou qualquer um par desta casa, uma vez que nós estamos colocando o assunto para discussão ampla com a sociedade friburguense. Senhor presidente, tive hoje também o prazer e a felicidade de começar um curso de orçamento público, que é o orçamento público é o mais importante instrumento de controle social sobre o poder público. Então, esse curso comecei hoje na cidade do Rio de Janeiro e vai trazer, está trazendo na sua pauta o orçamento no Brasil, os mitos do orçamento, composição orçamentária, execução e rigidez orçamentária, ciclo orçamentário, tramitação legislativa, lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes e o orçamento e a cidadania. Senhor presidente, neste curso eu pretendo aprender um pouco mais sobre o orçamento público e poder contribuir nas discussões que ocorrerão nessa casa no mês de abril a julho, quando chegará a LDO, e nós poderemos, então, estar debatendo com mais profundidade o assunto e opinando de forma mais eficaz, no sentido de não recebemos uma peça fechada do Executivo, quando as nossas emendas, as nossas participações, muitas das vezes não são contempladas e muitas das vezes acontecem os falados remanejamentos e a não priorização de algumas situações, como pavimentação de alguns bairros, tratando especificamente de Nova Suíça, Rui Sanglar, creches em algumas localidades, com orçamento público. Porque nós temos 2 orçamentos para tratar esse ano. Nós temos o que o Estado vai investir na reconstrução e nós temos o orçamento do município. O município tem os seus compromissos e muitos deles não têm sido honrados. E, senhor presidente, logo depois eu tive uma reunião na FIA, Fundação para a Infância e Adolescência, e, mais uma vez, trouxe para esta casa, vou entregar para todos os parlamentares, os cartazes do SOS Criança Desaparecida. Está aqui, mais uma vez, estamos trazendo cerca de 2.000 cartazes desses, com fotos novas, com novas crianças que estão desaparecidas. Tive a felicidade de ir lá, infelizmente demorou muito tempo, mas foi encontrado depois de 17 anos, quando nós chegamos lá, a atendente está me dizendo que encontraram uma criança que desapareceu há cerca de 17 anos atrás e estão já fazendo os encaminhamentos. Quero também parabenizar a Rede Globo de televisão, porque parece-me que na próxima novela das 6, o final da novela terá lá fotos de crianças desaparecidas, e um dos temas da novela proposto pelo autor é essa questão. E, por fim, senhor presidente, falar também do quadro, da situação, da característica da criança desaparecida. E existem algumas características que eu considerei importantes, que a estatística revela. 69% das crianças que desaparecem são homens. E aí ajuda a quebrar um pouco de mito da família, que cuida muito da menina, protege a menina, claro, natural. Mas, ao mesmo tempo, o número de crianças desaparecidas, o maior número está entre os meninos. Então, mostra que a família precisa ter um cuidado igual. Não pode simplesmente deixar a criança solta, deixar a criança na rua e não tomar conta adequadamente, podendo acontecer a questão do desaparecimento. A outra questão que se coloca importante, que 73% dos desaparecidos soma a raça negra e parda, segundo coloca nos nossos registros. E aí vem uma questão social muito importante. E, por fim, os motivos de desaparecimento, aí eu concluo, senhor presidente, que são motivos que nós devemos de estar muito atentos com relação às crianças desaparecidas. Primeiro, em primeiro lugar, sai fuga.
crianças que fogem de casa devido à violência Vereador, familiar. eu vou passar um e minuto do etc. meu tempo para você poder concluir. Obrigado, tá? presidente. Crianças que fogem de casa é o primeiro número no índice de crianças desaparecidas. O segundo número, rapto por estranhos. Rapto por estranhos. É interessante alertar as famílias com quem as crianças estão. Quando a criança sai da escola, quem leva para casa, quem encontra com as crianças no meio do caminho, qual o trajeto que ele faz, porque é um percentual muito grande. O terceiro é perdidas. Crianças que se perdem em eventos, crianças que se perdem em viagem. Para isso eu trouxe, está à disposição do nosso gabinete, para quem quiser pegar uma quantidade enorme de pulseiras de identificação, pulseiras como essa, que você vai fazer um passeio com a criança da escola. Acho que a Secretaria de Educação deveria de ter em todas as unidades escolares. Vai fazer um passeio com a criança, vai fazer uma atividade, coloca a pulseirinha, ela é a prova d'água, coloca o nome, a identidade, o endereço da criança, para ajudar e facilitar. É um documento oficial da FIA. E, por fim, a criança que desaparece também por subtração de incapaz. E o primeiro dele, que eu volto a frisar, é a fuga e também trata-se também do abandono. Todas essas situações acontecem principalmente na família natural. Nem acontece por padrasto ou por terceiros, é pela própria família que, às vezes, descuidam do cuidado da criança. Senhor presidente, em outro momento eu trato melhor desse tema, foi só uma pincelada, vamos dizer assim, um tema muito complexo, mas eu espero estar contribuindo com a distribuição desses cartazes. Tem mais de 2.000 cartazes no nosso gabinete, estaremos entregando nas escolas, nas associações, uma vez que nós aprovamos, no ano de 2009, uma lei de minha autoria nessa casa, que obriga o poder público a fixar os cartazes nas organizações públicas e os clubes também. Eu tenho andado em alguns locais, não tenho encontrado. Talvez eles não recebam, mas nós vamos entregar alguns deles pessoalmente, vamos deixar também na prefeitura e outros órgãos. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido e, na próxima oportunidade, também concederei parte do meu tempo para Vossa Excelência. Próximo vereador, vereador Manuel Martins, dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, meus caros colegas vereadores, os senhoras e senhores que nos assistem, a TV Câmara, eu hoje venho a essa tribuna, senhor presidente, agradecer a atenção que Vossa Excelência me deu. Eu, na terça-feira, fiz 2 votos de congratulações, um com o secretário de Obras e o outro com o secretário de Educação, pela gentileza que ele fez à minha pessoa. Convidei eles que fossem até a creche Santa Terezinha, no bairro do São Jorge, para fazer uma vistoria naquela creche. E o que se passava por lá que ia ser demolida. E com a presença do secretário lá, foi constatado que isso não vai acontecer. Apenas a comunidade vai fazer um pequeno reparo em uma das salas. Vamos reconstruir o muro que quebrou com a tragédia passada. E, bem breve, eu acho que bem breve, aquela comunidade vai ter aquela creche de volta, aproximadamente 50 crianças que estão naquela creche. É um desejo e um anseio das mães, que as mães têm uma dificuldade enorme, que traz as crianças do bairro do São Jorge até a outra creche ao lado do campo do Bastão. Então, elas têm uma dificuldade enorme para trazer as crianças de manhã e ir buscar à tarde. E o secretário de Obras e o secretário de Educação saiu do gabinete para ir lá ver a situação daquela comunidade. Então, eu fiquei muito agradecido, porque eu estou 17 anos na vida pública e dificilmente vi um secretário sair do seu gabinete. E eles saíram, foram lá com a maior boa vontade. O secretário de Obras viu uma rede que tinha debaixo da obra. A rede não tem problema nenhum, ela está limpa, não tem problema nenhum dito para o próprio secretário. Então, a gente espera que, no prazo de um mês, talvez nem um mês, as mães já vão parar de trazer as crianças para a creche cá no Campo do Bastão, na creche ao lado, e voltar à creche Santa Terezinha. Fica aqui o meu abraço e o meu carinho, em nome da comunidade do São Jorge, ao secretário de Obras, ao secretário de Educação, que foram gentilmente lá com a gente. E queria dizer, meu nobre vereador Roberto Vermelhinge, que a Stan fez tanta obra, é uma empresa que esses 45 anos, se Deus quiser, tem que
multiplicar isso por muitos e muitos anos, porque eles fizeram muita coisa na nossa cidade. Mas o que eu achei mais importante foi a reforma que fizeram no Raul Sertã. Colocaram lá, vereador, câmera com controle remoto. Eu tive operado lá, eu vi com meus próprios olhos, uma coisa de outro mundo, na ala onde a Stan reformou. Então, fica aqui os meus parabéns aos 45 anos da Stan, que essa data se repita por muitos e muitos anos e que o proprietário Rogério continue com essa bondade que ele tem de atender a população de Nova Friburgo. Pois não, vereador? Só parabenizar Vossa Excelência pela fala, né, da obra que a Stan fez no Raul Sertã, parabenizar a iniciativa do doutor Heródoto de negociar e conversar com a Stan, junto com o secretário Braulio Rezende, que trouxeram esse benefício para a população, e aí a gente tem que pontuar, foi um grande benefício a reforma da ortopedia. A grande pena é que o número de pessoas que estão aguardando uma cirurgia na ortopedia da Raul Sertã é enorme. Tem gente esperando há mais de 30 dias, mas não tira o brilho do espaço, da reinauguração, da reorganização daquele espaço. Com certeza, vereador. A Stan é realmente uma parceira. Eu sempre que vou lá nas eleições, eu vou lá pedir voto, e, como costume, é prático da gente fazer, eu volto para agradecer. E eu estive na Stan agradecendo, e os funcionários da Stan se espantaram, falaram, poxa, o vereador, quando se elege, nunca mais vê a gente. Conclua, o vereador por favor. Manuel Pode vem aqui para agradecer, e eu falei com eles, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, porque a gente tem a boa vontade de pedir e tem a boa vontade e o carinho de agradecer. Então, a Stan merece aonde está e que ela continue fazendo para a nossa cidade, para esse povo que tanto sofreu esse ano, que esse sofrimento nunca mais apareça. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador Cláudio Damião, dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero pedir às pessoas que estão acompanhando esse programa uma atenção especial a uma questão que eu vou colocar. No final da década de 90, nós vivemos um modelo que foi adotado em Nova Friburgo, de que o município não era competente para cuidar das coisas públicas. E aí entregou o serviço de água. Disseram que com isso melhoraria o serviço, diminuiria o custo, geraria emprego, melhoraria o salário dos servidores, só coisas boas. Hoje a população reclama que aquela decisão trouxe um custo amargo nas contas de água. Faz parte de um contrato, que foi mostrado naquele contrato só o que tinha de bom, que faria o tratamento do esgoto, que faria isso, que faria aquilo. Vendeu-se uma ilusão para as pessoas, de que naquele momento tudo aconteceria daquela forma. Se nós analisarmos os contratos, as formas que são colocadas para a população, são verdadeiras panaceias. E me lembra que o vereador Isaac Demani, que a propaganda era custo zero. O custo zero que sai do bolso do contribuinte, que paga caro, que amarga depois a falta de uma solução para os seus problemas. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque isso me irrita profundamente, porque nós fomos às ruas para denunciar, para bater, para questionar, pela falta de clareza. Não havia clareza no processo. E no desenrolar das propostas maravilhosas de entregar o serviço público, foi também criado a taxa de iluminação pública, que o município fazia e servia. Depois nós tivemos também a proposta de... Vereador, se puder permitir uma parte. Sim, vereador, assim que eu consegui dar uma organizada no raciocínio aqui, eu lhe passo a parte. Depois foi entregue também a coleta de serviços de lixo. Eu não estou fazendo aqui uma crítica às concessionárias, porque elas já estão instaladas, cada um tem o seu projeto, tem o seu programa. Eu estou discutindo aqui a forma como as coisas são feitas, os métodos, muitas vezes em que os processos se dão.
E tem sempre a justificativa de que o servidor vai ganhar alguma coisa, porque ele vai melhorar, porque as coisas vão avançar, vai ter progressão, vai ter salário, vai ter tudo aquilo que muitas vezes o serviço público diz que não dá. E eu tenho medo dessas ilusões que são vendidas, porque a gente acaba só arrumando problema e o problema fica na conta do contribuinte e, às vezes, duplamente na conta do contribuinte, porque ele paga em impostos indiretos, impostos diretos, taxas, e o serviço tem um preço, não vai vir uma concessionária para cá a custo de nada, ela vem porque ela quer ganhar dinheiro. Eu estou lembrando disso porque o vereador Edson Flávio começou uma discussão, e essa discussão, vereador, ela vem batendo nos ouvidos de todos os vereadores. Eu só quero antecipar uma questão. Já foi dito aqui que isso não está na pauta da Câmara, que isso não é objeto de discussão ainda, mas se nós não nos anteciparmos para prever os problemas que vão estar colocados por trás disso, nós vamos pagar um preço muito caro. Eu estou me referindo às organizações sociais, que hoje são uma proposta inovadora para resolver o problema daquilo que o município, o Estado, quem quer que seja, não dá conta de resolver. E muitas vezes não dá conta de resolver por incompetência. Porque é impressionante. Nós temos um serviço público em que é obrigado a fazer concurso, e aí diz que não vai gerenciar, ou porque tem isso, ou porque tem aquilo, mas se nós entregarmos para uma organização privada, esta organização privada vai resolver o problema. Então nós estamos privatizando. Nós estamos criando um sistema em que nós deixamos de assumir responsabilidades e delegamos a um órgão privado, a uma entidade privada, seja lá qual for. Não me importa aqui, e eu não vou entrar nem nessa discussão de aprofundar essa questão, porque o tema ainda é nascente. Mas ele está nascendo, e se é mal, vamos cortar pela raiz. Se for bom, vamos analisar e discutir ao longo do tempo. Eu só estou levantando essa questão sobre um outro aspecto também, é que nós vivemos uma situação extremamente grave em Friburgo. 3 prefeitos, inúmeros secretários nas pastas, e temos esse ano um ano eleitoral. Talvez não seja o melhor momento para discutir uma mudança tão radical quanto essa, que é transformar a saúde pública do município, porque vai acabar sendo tudo isso, diz que não, que é uma parte, é uma etapa, mas vai acabar entregando isso tudo para uma empresa administrar, seja ela de que formato for. Então, nós estamos dizendo que nós não somos competentes para cuidar daquilo que é nosso. Então, vamos repensar a questão administrativa. E aí eu fui buscar lá no passado, o doutor Heródoto, quando assumiu, em 2009, antes dele assinar a posse, o primeiro ato dele foi um protocolo de intenções com a Fiocruz, em que dizia que o município de Nova Friburgo pretende fazer um planejamento, organização e monitoramento do Sistema Municipal de Saúde do SUS no município. Ora, se pretendia fazer isso tudo, 3 meses depois, vem a exoneração do secretário, de uma forma muito mal explicada, porque não deram a ele as ferramentas administrativas e as condições administrativas que hoje pretendem dar a uma OS. Então é simples. Nós não vamos fazer porque vamos entregar para alguém fazer. Então para que serve o homem público? Para jogar a conversa fora? Não pode, isso é uma enganação. Vamos assumir as responsabilidades que nos cabem. Se tem alguma coisa errada, vamos fazer certo. Porque é incompetência. Incompetência dizer que a gente não dá conta de fazer. Então, para que entramos na vida pública? Está demais. Está demais. Friburgo não tem mais nada para administrar, entregou tudo. O que mais dói na população hoje é a saúde. Todo mundo diz que vai dar um jeito. Então, vamos dar um jeito juntos. Mas dessa maneira, não. Dessa maneira, eu acho um equívoco, um erro grosseiro. E assumir erros grosseiros, depois eles não têm mais solução. Porque, uma vez feito, todo mundo cobra do vereador. Por que não desfaz o contrato com a concessionária de água? Porque foi feito um contrato, ora. Eu acho que é o sonho de todo vereador querer rediscutir isso. Mas ele não pode, por força de lei, pelos instrumentos jurídicos que foram criados. Depois, para rediscutir a entrega da saúde pública na mão de uma organização social, vai ser um caos. Eu vou conceder uma parte ao vereador... Vereador, eu gostaria de uma parte... Reinaldo Rodrigues. Primeiro, eu gostaria de agradecer, vereador, porque eu não cheguei a tempo de me inscrever para a hora livre. Vossa Excelência tocou num ponto em que eu sempre combati essa questão da concessionária de água.
ela foi, vou repetir aqui mais uma vez, porque nós somos cobrados muito na rua por causa da questão do contrato. Esse projeto, na ocasião, foi discutido no sítio do ex-prefeito, Paulo Azevedo, né, que o Deus tem em bom lugar. E, naquela ocasião, eu falei muito, inclusive, na minha preocupação, de que essa empresa passando para a iniciativa privada, que amanhã eles pudessem vender a nossa água para a região dos lagos. Por gravidade, pode vender. Então, essa era uma das minhas preocupações, e a finalidade de uma empresa particular sempre é lucro, ela vai descontar em cima realmente da comunidade. Bom, essa questão do contrato, todo mundo sabe que foi feito também foi feito um decreto em que o prefeito estabeleceu um teto de faturamento para a empresa, que se a empresa não faturasse até X, a prefeitura cobriria. E depois a prefeitura ficou devendo à concessionária, para falar uma linguagem mais comum, estava em torno de quase 30 milhões. Tá? E a outra questão é a questão da taxa de iluminação, que foi criada uma taxa de iluminação, depois uma taxa de ponto de iluminação, ou seja, cada poste que você tinha em frente a um prédio, por exemplo, a Edifício Itália, por exemplo, tem mais de 100 apartamentos, cada morador pagava por um poste que tinha em frente. Então, Vossa Excelência tocou bem nesse ponto. Logicamente que a empresa que está aí agora não tem nada a ver com isso, né? Pegou a empresa de novo, na minha opinião, está até fazendo um bom trabalho, mas, infelizmente, essa empresa, a água nunca poderia ter passado para a iniciativa privada. Infelizmente, passou. Obrigado. Vereador, me permite uma parte de... Senhor presidente, o senhor permite brevemente uma Breve, parte por favor. do líder de É só governo? com relação, também tem essa preocupação, vereador Cláudio Damião, com relação a essas questões de privatizações. O vereador Reinaldo falou muito bem, que às vezes você faz uma coisa pensando no resultado e aquilo dá um outro resultado e realmente é complicado. Essa questão da OS, o secretário de Saúde encaminhou para o Conselho está fazendo uma análise dessa proposta, eles fizeram uma equipe para analisar, e nós, na Comissão de Saúde aqui, vamos recebê-los para que a gente possa, junto com o Conselho, pensar que caminhos, se esse é o caminho. Eu conversei com o prefeito Sérgio Xavier e ele colocou o seguinte: Roberto, só encaminho se houver consenso e se houver o entendimento de que é uma proposta de uma solução factível, boa. Então, não tem projeto na casa, vereador Cláudio Damião, não vai ter se não tivermos uma proposta que realmente seja uma proposta que seja viável. A unanimidade nem sempre é possível, mas que seja uma coisa, né, bastante sólida, de uma discussão profunda. Obrigado. Vou passar um minuto do meu tempo, Vossa Excelência, assim que puder. Eu vou lhe conceder uma parte. Não conceder também uma pequena parte. Isaac Demani, na muito sequência, breve. Eu vou ser breve, vereador Cláudio Damião. Parabenizado pelo pronunciamento, tocou num ponto muito importante. Esse projeto de lei vai ter que ser muito bem analisado, debatido, inclusive com a sociedade, para nós não ficarmos amargando, ao longo dos anos depois, uma decisão errada dessa casa. A população do Nova Friburgo hoje sofre, Vossa Excelência lembrou muito bem, com a situação da concessão da água e esgoto na nossa cidade. Se há uma reclamação, que é quase unânime no Nova Friburgo, é com relação às cobranças impostas pela concessionária Hoje Águas do Nova Friburgo, que já começou a cobrar da nossa população tarifa de esgoto. E eu quero lembrar que em muitas localidades sequer há uma rede exclusiva de coleta de esgoto da concessionária, sequer há coleta de esgoto também, porque muitas das nossas residências, devido à topografia do nosso município, elas lançam os dejetos de esgoto diretamente em córregos ou em fossas, não são ligadas à rede de água de esgoto, mas a cobrança todo mês chega na casa do cidadão. E isso nós todos, cidadãos do Nova Friburgo, amargamos aí durante já décadas essa situação da cobrança de esgoto. Então nós vamos debater, vereador Cláudio Damião, com toda certeza, e vamos analisar isso com muita frieza, para que a nossa população não sofra. Daqui a 5 anos hajam as mesmas reclamações que há hoje com relação ao concessionário Nova Friburgo. Parabéns. Vereador, bem breve. Vou passar a presidência do vereador Manuel do Pote. Eu não vou nem gastar o tempo do senhor com a concessionária Águas de Nova Friburgo, que eu já tenho usado minha hora livre sempre falando das concessionárias, mas eu vou aproveitar o tema da OS. Né? Eu já deixei bem claro aqui que eu acho que a Câmara tem que se pontuar. Eu me sinto incomodado na situação que a saúde passa no momento. A UPA hoje está com um contrato irregular, não foi feito um novo contrato, o ar-condicionado da UPA está com problema. Os vereadores que conhecem a UPA, ela não tem janela, lá está tendo um problema muito sério, e isso por falta
da irregularidade no contrato que hoje passa a UPA de Nova Friburgo. Então, nós temos que dar uma solução. Eu acho que a Câmara Municipal, eu me sinto nesse dever de apresentar uma alternativa. Ficar aqui dizendo não, não, não é nosso papel. Nós temos que apresentar uma alternativa. E eu acho, vereador, que o debate tem que haver. Eu, inclusive, segunda-feira, agora, vou estar participando do Conselho, da reunião do Conselho de Saúde, para me aprofundar no assunto, saber de que forma nós podemos ajustar. E já vai aqui o primeiro ajuste. Eu não tinha olhado ainda o projeto, vereador Marcelo Verli. E já tenho informações de outros municípios. E uma coisa importante que tem que constar, que eu já falei aqui na Hora Livre, é que a OS tenha que ser considerada de utilidade pública federal. Tem várias OS aí de fundo de quintal, que abrem hoje, amanhã trocam a direção, botam laranja e quebram o município. E isso que tem ocorrido em vários municípios. Então, tem que constar nesse projeto, e vou levar essa sugestão na segunda-feira, que tenha que ter inclusão. Já bati várias vezes aqui, e hoje passei aqui, olhei o projeto, não consta que tem que ter utilidade pública federal. E outra coisa que tem que constar no edital, programas de meta para receber o contrato. As OS sérias e municípios que estão dando certo, inclusive no Rio Grande do Sul, recebem integralmente o valor da prefeitura quando cumpre os programas de meta, em cirurgias, em atendimentos e exames. Isso é trabalho sério. Por isso que tem município que está dando certo, tem município que não está dando. Então, eu acho que nós temos o dever de apresentar alternativas ou de apresentar algumas alternativas no projeto para que se melhore. E eu não tenho minha definição de voto ainda, mas eu acho que nós temos que apresentar alguma alternativa, e não só criticar e dizer ou não. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, eu devolvo a presidência ao nobre vereador Luciano Faria. Para concluir, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria lembrar também da entrega dos cemitérios. Foi uma outra forma que o município teve de se livrar de uma responsabilidade. Houve uma reclamação geral da população de Nova Friburgo. Lembrar que o servidor público é algo importante para o município. E quando você entrega na mão de uma OS, você está desmerecendo, desconsiderando, você está desmobilizando uma força de trabalho extremamente importante, que é do servidor público, principalmente qualificado. Então, são preocupações que eu tenho. Essa questão, senhor presidente, não vai nenhuma crítica aqui ao Executivo, não vai nenhuma crítica ao doutor Renato, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Eu estou fazendo um apelo, que não façamos essa discussão de forma apressada. Esse ano é um ano eleitoral, muitos interesses estão em voga, que se permita fazer uma discussão em um governo completo, um governo inteiro, que tenha recém-assumido e tenha, a partir daí, o seu projeto, as suas metas, a sua elaboração de uma cidade, de uma nova Friburgo. Fazer isso agora é entregar para um futuro prefeito uma decisão tomada num momento de cabeça, eu não diria de cabeça quente, mas num momento inadequado, num momento impróprio. Então, é o apelo que eu estou fazendo. Eu, particularmente, tenho muito questionamento com relação ao projeto. Não vou entrar no mérito ainda da discussão, porque não é o debate. É uma antecipação a uma preocupação se essa discussão vier para cá no momento em que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos aí que fizeram as suas intervenções. Vereador Isaac Demani dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, nessa manifestação, gostaria de agradecer o comprometimento do líder do governo, Roberto Vermelins, com que propôs com relação aos requerimentos de informação, e eu decidi, aí foi um posicionamento pessoal meu, dar um voto de confiança e ver como seria o comportamento na resposta, assim como também fez o vereador Marcelo Verli, que eu acho que não teve o mesmo sucesso que eu tive, mas eu tenho que agradecer que eu fiz um requerimento de informação, protocolei ao líder do governo, e a resposta chegou num tempo bastante razoável. Então, eu gostaria de deixar isso aqui claro. E o requerimento de informação que fiz, referente à creche Santa Terezinha, já foi até aqui citado pelo excelentíssimo vereador Manuel do Porte, mas eu gostaria de ler a resposta que recebi do secretário de Educação, vereador Roberto Vermelins. Citava eu aqui, o vereador Roberto, que fiz o requerimento de informação, protocolei a Vossa Excelência, e o requerimento chegou num tempo muito razoável, bastante rápido. Foi um voto de confiança que eu dei a Vossa Excelência e estou lhe fazendo esse agradecimento aqui publicamente. Solicitei que, em regime de urgência,
a Secretaria de Educação prestasse as informações referentes à CEMEI Santa Terezinha, no bairro São Jorge, se a mesma encontrava-se interditada ou não pela Secretaria de Educação, qual o destino do imóvel e se a demanda da creche Santa Terezinha seria absorvida pela construção do Centro de Educação Integrado de Nova Friburgo, do bairro São Jorge, e se havia previsão para o início das obras do CEINF do bairro São Jorge. E o secretário de Educação respondeu através do memorando de gabinete número 64, protocolei esse requerimento em 14 de fevereiro, e a resposta chegou ao meu gabinete no dia 16 de fevereiro, num tempo muito rápido. E assim o secretário de Educação respondeu: excelentíssimo senhor vereador Isaac Demani, na verdade, encaminhou o gabinete, do vereador Roberto Vermelins, que me repassou. Excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando cordialmente, em resposta à consulta de autoria do nobre vereador Isaac Demani, informa Vossa Excelência que a unidade CEMEI Santa Terezinha, creche Santa Terezinha, localizada no bairro São Jorge, encontra-se interditada por essa secretaria após vistoria técnica de nosso setor de infraestrutura, onde foi constatado que a galeria existente no subsolo tem deflagrado alagamentos no período mais chuvosos. Adiantamos, todavia, que em resposta à indagação contida no referido ofício, que essa Secretaria de Educação, dentro dos próximos dias, estará adotando providências junto ao setor de infraestrutura para reativar a unidade, ao CEMEI, sendo certo que a demanda da aludida creche será efetivamente absorvida com a construção do CEINF, Centro de Educação Integrado de Nova Friburgo, no bairro São Jorge. Já em relação às obras de construção, informamos que a licitação encontra-se processada e com regular prosseguimento, independentemente da liberação de emenda parlamentar conseguida pelo nobre vereador Isaac Demani, a qual, no que pese ainda não se encontrar efetivamente disponível, terá importante papel na composição da verba destinada a tal empreendimento, assina professor Ricardo Lenglub Lobosco, secretário municipal de Educação. E, conforme já citou o vereador Manuel do Pote, foi feita uma vistoria no local pelo secretário de Educação, pelo secretário de Obras. Eu fui convidado a estar acompanhando essa vistoria no local e houve ali um entendimento de que serão feitos os reparos necessários na creche Santa Terezinha.